Boa noite, boa noite, boa noite! Mais uma noite em que nós estamos juntos com um propósito lindo, 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 lindo. Estamos fazendo a leitura desse livro incrível, Uma Vida com Propósitos. E tem aí um time que está comigo aí há 23 dias nessa jornada. E para quem não sabe, que talvez seja a primeira vez que você está aqui conosco, essa jornada dura 40 dias. E o nosso objetivo é, ao final desses 40 dias, ter uma revelação a respeito do propósito que Deus tem para nós, dos sonhos que Deus tem para nós em relação ao nosso propósito de vida. E eu tenho certeza que você vai aprender muito ainda, que eu vou aprender muito ainda. Hoje é só o dia 23. E se você chegou aqui hoje, você pode seguir na jornada com a gente, tá? Nunca é tarde de aprender algo novo que Deus tem pra gente. Então eu tô muito feliz e eu sempre faço um pequeno overview antes da gente começar o estudo do dia e lembrando que a gente já estudou, entendendo por que nós estamos aqui, qual o propósito da nossa vida aqui. E a gente entendeu que nós estamos aqui de passagem, porque a gente entendeu que tudo começa com Deus. E que nós não somos um acidente, mas nós somos o quê? Um projeto de Deus. Nós nascemos no coração de Deus. Deus sonhou comigo, Deus sonhou com você. Deus escolheu quem seriam nossos pais, onde nós nasceríamos, em que cidade nós moraríamos, o que é que nós faríamos. Nada na nossa vida é por acaso, tudo é um projeto de Deus. A gente aprendeu sobre encarar a vida como um teste e a gente entender que a cada teste que nós somos aprovados, Deus nos proporciona subirmos de nível, tanto na nossa vida pessoal, como na nossa vida espiritual, como na nossa vida profissional. Precisamos entender que cada teste que nós passamos, eles existem e Deus permite esses testes para forjar o nosso caráter. E assim o que é que acontece? Deus vai nos moldando para sermos aquilo que Ele planejou para nós. E isso é sensacional, isso é incrível, isso é lindo. Os planos que Deus tem para nós são incríveis. A gente aprendeu que fazemos Deus sorrir quando nós confiamos plenamente nele, quando nós amamos Ele acima de todas as coisas, quando nós usamos os nossos talentos e as nossas habilidades com as pessoas, para com os meios, nos lugares onde a gente convive, e isso agrada muito a Deus. A gente entendeu que Deus quer a nossa amizade e Ele quer ser o nosso melhor amigo. A gente entendeu o convite de Deus para nós, que é o quê? Que é que sejamos seus filhos. Então precisamos aceitar a paternidade de Deus, aceitar o Senhor Deus como nosso Pai. E se Ele é o nosso Pai, e se nós somos seus filhos, significa que nós somos irmãos. E porque nós somos irmãos, nós temos estudado nesses dias a importância de vivermos um relacionamento. E todo relacionamento, ele requer um momento em que eu falo e um momento em que eu calo. Inclusive, quando eu me relaciono com Deus, quando eu oro, eu falo com Deus. E quando eu leio a palavra de Deus, Deus fala comigo. E a gente entendeu que precisamos cultivar uma comunidade, se associar a pessoas, se juntar a pessoas, caminhar com pessoas que junto conosco estão num propósito de amar a Deus acima de todas as coisas, de servir a Deus acima de todas as coisas. Nós entendemos que Jesus é o nosso maior exemplo. Ontem nós iniciamos um ciclo de 7 dias, onde vamos estar estudando a respeito de que fomos criados para parecer com Jesus, que Deus nos formou para parecermos com Jesus. E ontem, no dia 22, a gente estudou que o tema criados para se tornar semelhante a Cristo. E a gente aprendeu algumas formas em que podemos usar para sermos mais semelhantes a Jesus. E uma dessas formas lindas é colocarmos os nossos planos e os nossos projetos diante de Deus. Diante de Deus. Então, antes de qualquer decisão na nossa vida, antes de qualquer atitude na nossa vida, antes de qualquer ação na nossa vida, precisamos apresentar diante de Deus. Apresentar diante de Deus. E nós aprendemos ontem que a gente também pode apoiar o Espírito Santo a agir em nossa vida. Porque muitas vezes a gente fica só esperando que o milagre aconteça e fica assim, vai Deus, manda o teu milagre. E muitas vezes Deus espera que você coloque o pé.
Coloca o pé primeiro que a estrada vai surgir, que vai aparecer o caminho. Então é preciso ativarmos a nossa fé, porque quando a sua fé está ativada, você vai lá, crê que o milagre vai acontecer e vai lá e dá o primeiro passo. E nós estudamos ontem sobre a importância desse primeiro passo. E hoje, o nosso tema de hoje diz o seguinte título, ó: Como crescemos, dia 23. Como crescemos. Então vamos ver o que é que Deus tem para nos revelar por meio da vida desse autor, Rick Warren, sobre o nosso crescimento. Qual o plano que Deus tem para nós crescermos. Então vamos começar aqui. O capítulo ele abre com 2 textos na palavra de Deus. O primeiro deles diz assim, ó: Deus quer que cresçamos em tudo como Cristo. Está escrito em Efésios, no capítulo 4, no versículo 15. E o segundo versículo diz assim: o propósito disposto para todos nós não é que continuemos como crianças. Efésios 4, no versículo 14. Deus quer que venhamos a crescer. Deus quer que cresçamos. Em que níveis? André, em todos os níveis da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. O projeto de Deus, o plano de Deus, o sonho de Deus é ver você crescer, é me ver crescer. E a gente vai aprender como podemos crescer parecidos com Jesus. Eu tô ansiosa para ler esse conteúdo. Vamos lá, vamos lá. Começa assim: Deus quer que você cresça. E aí eu já quero que você comente isso aí. Quero que você escreva aí: Deus quer que eu cresça. Deus quer, sonho de Deus. Então a gente já começa a erradicar, sabe? A abandonar, a dizer não a qualquer pensamento que algum dia surgiu na sua mente de que Deus queria algo pequeno para você. Não. Deus quer que você cresça. Deus quer que eu venha crescer. Deus quer que cresçamos. E a gente vai entender isso. Olha só. O objetivo do Pai Celestial é que você amadureça e desenvolva as características de Jesus. Lamentavelmente, milhares de pessoas envelhecem, mas nunca crescem. Emperram numa perpétua infância espiritual, permanecendo de fraldas e sapatinhos de crochê. O motivo é que nunca pretenderam crescer. Olha como é forte isso, gente. Pessoas que envelhecem, mas não crescem. Querem ficar a vida inteira naquela mesmo negocinho, pequenininho, sem desenvolvimento, sem evolução. E não é isso que Deus sonhou para mim e para você, não. Não. Deus quer que cresçamos. Crescimento espiritual, especialmente. O crescimento espiritual, ele não é algo automático. Não é uma coisa que acontece assim, do dia para a noite você vai lá e uau, cresci. Espiritualmente, não. É necessário que haja um compromisso voluntário. Você deve querer crescer, decidir crescer, fazer um esforço para crescer e persistir em crescer. Então, querer, decidir, fazer um esforço e persistir. Olha só, Jesus nos chama e nós respondemos. Ele diz: venha, seja meu discípulo, seja minha discípula. Jesus lhe disse, e sempre convocou assim os seus discípulos. E um dia ele chamando Mateus, ele olhou para Mateus e falou: venha, seja meu discípulo. Então Mateus se levantou e começou a seguir a Jesus. Quando os primeiros discípulos escolheram seguir a Jesus, eles não compreendiam todas as implicações da decisão que haviam tomado. Simplesmente atenderam ao convite de Jesus. Isso é tudo que você precisa para começar. Decidir tornar-se um discípulo. Observe que quando Jesus ele vai chamar os discípulos, ele não conta a história, ele não explica, ele não detalha o que ele quer. Simplesmente ele diz: siga-me. E os discípulos prontamente abandonam aquilo que eles estão fazendo, eles se levantam e começam a seguir Jesus. E muitas vezes Jesus ele vem nos convidar também para que possamos crescer junto com ele, mas muitas vezes nós fazemos o quê? Ficamos questionando: sim, Jesus, mas o Senhor quer que eu vá para onde? Mas qual o plano que o Senhor tem para mim? Me fale mais sobre isso. Não! A decisão é assim: Jesus te chamou, você diz: estou pronto, estou indo, eu vou.
Nada molda mais sua vida que os compromissos que você escolhe fazer. Seus compromissos podem desenvolvê-lo ou destruí-lo, mas de qualquer forma serão determinantes para você. Diga-me com o que você está comprometido e eu lhe direi aonde você estará em 20 anos. Tornamo-nos aquilo que estamos comprometidos. Ou seja, você nunca vai crescer em nada que você não está comprometido. Mas quando você se compromete com algo, ali você vai crescer, ali você vai se desenvolver, ali você fará a diferença. Eu lembro de um tempo atrás, quando eu li aquele livro do Paulo Vieira, não sei quantos leram, se você não leu ainda, leia, é muito bom. Fala assim, o poder da ação. E nesse livro conta a história de 2 jovens vendedores e que tinham um sonho de comprar um carro. Ambos sonhavam em ter um carro de luxo, né? Um carro muito bom. E aí o primeiro deles, ambos trabalharam muito, e aí o primeiro deles começou a ter um salário muito bom, e aí ele fez, já sei, vou comprar logo o meu primeiro carro, e depois eu vou vender ele, comprar um melhor, e comprar um melhor, e comprar um melhor. E ele planejou que ele já queria ter um carro de imediato, e à medida que ele fosse crescendo na empresa, ele iria trocando de carro. Esse foi um dos vendedores. O outro, ele criou um plano. E ele falou assim, olha, eu vou crescer na minha área, eu vou me tornar um destaque, eu vou me tornar um dos melhores vendedores. E à medida que eu for crescendo, eu vou aplicando o meu dinheiro, reinvestindo o meu dinheiro para o meu crescimento, para me desenvolver mais, para me tornar mais especialista. E quando eu estiver no topo, aí sim, eu vou comprar o carro dos meus sonhos. E nessa história, o primeiro vendedor que já compra um carro de imediato, ele fica preso naquele carro popular. Mas aquele que não compra o carro e diz assim, olha, eu não vou comprar agora não, eu vou investir em mim, eu vou investir no meu crescimento, eu quero me tornar um especialista, eu quero ser o melhor no que eu faço, eu quero ser o melhor vendedor aqui, eu quero estudar tanto esse negócio, esse produto que eu vendo, eu quero estudar tanto que eu vou ser o melhor vendedor e aí serei promovido a supervisor, e aí serei promovido a coordenador, e aí serei promovido a gerente, e aí chegará um nível em que eu serei o maior, a referência na cidade que eu moro, e a cidade será pequena, então me tornarei uma referência na região, então me tornarei uma referência no estado. E aí ele fez um plano de crescimento e desenvolvimento e ele estava comprometido com aquele plano. E o que aconteceu? Ele conseguiu conquistar o carro dos sonhos dele, um carro de luxo, como ele sempre sonhou. Então, eu quero fazer só uma comparação para você entender a importância do comprometimento. Por quê? Porque às vezes quando você se compromete com algo, surge uma proposta. E o seu objetivo é o carro de luxo, mas aí surge uma proposta de um carro popular. E aí se você não estiver com o seu compromisso muito bem alinhado, muito bem delimitado, muito bem planejado, você vai ceder para o carro popular. E esse carro popular pode demorar a você realizar a conquista desse carro de luxo. E assim também a nossa vida espiritual. Assim também a nossa vida espiritual. Se a gente quer crescer espiritualmente, a gente não pode, se acomodar com coisas pequenas. Precisamos buscar a presença de Deus, ler a palavra de Deus, ler livros inspiradores, desenvolver a nossa amizade com Deus, o nosso relacionamento com Deus. Orar mais, buscar mais a Deus, até o ponto em que nós seremos referência. Em que Deus vai olhar para nós e dizer, eu tenho um prazer de olhar para esse filho meu, de olhar para essa filha minha, porque ela é minha amiga, porque ele é meu amigo, porque ela é minha filha, porque ele é meu filho. E quem sabe Deus olhar para mim e você e dizer assim, essa é minha filha amada, esse é meu filho amado e que me dá prazer. Foi a frase que Deus disse para Jesus. Então, é nesse estágio de comprometimento que a maioria das pessoas perde o propósito de Deus e para a vida delas. Muitos têm medo de se comprometer com qualquer coisa e simplesmente ficam vagando pela vida. Outros assumem compromissos superficiais, com valores conflitantes e que levam à frustração. Outros se comprometem inteiramente com objetivos seculares, como enriquecer e ficar famoso, e acabam se desapontando. Toda escolha tem consequência eterna na vida da gente. Toda escolha que você faz. Toda escolha que eu faço. Então, o convite de Deus para nós é escolha sabiamente em que e com quem você quer se comprometer.
em que e com quem você quer se comprometer. A parte de Deus é a sua parte. Tornar-se semelhante a Cristo é o resultado de fazer escolhas em conformidade com Ele, dependendo de seu espírito para ajudá-lo a consumar as escolhas. Muitas vezes nós ficamos confusos a respeito do que é que Deus quer para nós. E a gente fica, Deus, será que é isso? Será que é aquilo? E a gente fica muito confuso. E você só vai ter clareza de que realmente essa é a escolha correta, essa é a escolha guiada por Deus quando você tiver um relacionamento com Deus consolidado. Porque você vai reconhecer nitidamente a voz de Deus falando ao seu coração e você vai dizer sim, é isso que Deus quer para mim. É isso que Deus espera para mim. É isso que Deus planejou para mim. O Espírito de Deus trabalha conosco e não apenas em nós. Precisamos entender que o Espírito de Deus, quando Jesus ele assentou aos céus, ele falou assim, olha, eu estou indo, mas deixarei com vocês um Consolador. Esse Consolador se chama o Espírito Santo. E Jesus disse assim, olha, o Espírito Santo está disponível para você. Converse com o Espírito Santo. Seja amigo do Espírito Santo. Caminhe com o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele não trabalha sozinho, ele trabalha conosco. Conosco. Com a nossa aprovação, com o nosso consentimento. Deus não invade a vontade do homem. Deus não invade a nossa vontade. Deus nos dá livre arbítrio para tomarmos as nossas decisões, mas nós podemos buscar direcionamento em Deus. Deus, o Senhor está na frente disso. Se o Senhor está na frente disso, meu Deus, confirma no meu coração. E aí eu vou fazer isso. Fala ao meu coração e aí eu vou fazer isso. E Deus vai nos direcionar. Quando põe em ação sua mente para resolver um quebra-cabeça, você já possui todas as peças. Então imagine um quebra-cabeça diante da sua frente, as peças estão todas misturadas, mas você já tem todas as peças, todas. Sua tarefa é o quê? Juntar essas peças. Fazendeiros trabalham a terra não para obter, mas para desenvolver a terra que eles já possuem. Deus lhe deu uma nova vida. Agora você é responsável por desenvolver a sua vida. Você é responsável por desenvolver. Isso significa levar seu crescimento espiritual a sério. Quando as pessoas são desleixadas com seu crescimento espiritual, isso demonstra que não compreendem as implicações eternas. Então Deus quer que nos comprometemos com o nosso crescimento espiritual. Deus quer isso. Eu tenho um primo que ele é militar. E aí, ele estava logo na fase inicial, assim que ele entrou, né, nessa linha militar, e ele precisava passar por uns testes. E aí, quem é dessa área sabe que no início tem uns desafios, assim, bem ousados. E aí, ele tinha que passar, um dos testes que ele tinha que passar era todo armado, todo carregado de armas, né, fardado e de armas, ele precisava flutuar, conseguir boiar no rio. E muitos amigos dele tinham ido antes e não conseguiram fazer essa prova, não conseguiam passar nessa prova. A maioria deles afundava, E aí ele ligou para a mãe dele e falou, mãe, eu estou muito preocupado, minha tia. Mãe, eu estou muito preocupado, mãe. Parece impossível, como é que a gente vai boiar naquele rio? Um rio, sabe, assim, um rio sujo, um rio feio, e a gente cheio de arma, com aquela roupa de militar completa. Mãe, parece impossível, mãe, eu não consigo acreditar que eu vou conseguir. E aí a minha tia, uma mulher carregada de fé, ouviu aquilo que ele falou, e aí falou, meu filho, escute o que sua mãe está te dizendo agora. Preste bem atenção no que sua mãe está te dizendo. Quando você colocar a sua roupa, quando você colocar o seu uniforme, eu quero que você mentalize algo que eu vou te ensinar agora. A sua roupa é mais leve do que uma pena. O seu armamento é mais leve do que uma pena. O seu corpo é tão leve, meu filho, que se tiver qualquer água agora e você se deitar, você vai flutuar.
Você vai flutuar, porque eu vejo muita leveza em você, meu filho. Eu vejo muita leveza. E quando você entrar naquele rio, você já vai entrar no rio mentalizando que o seu corpo é tão leve como uma pena. E você vai flutuar com a maior facilidade do mundo. Nem você imagina o quão leve você será naquele rio. E essa prova para você vai ser nada. Vai ser simples demais. Rapidamente você vai ser aprovado. Sabe por quê, meu filho? Porque você é leve. Você é suave, você é leve e você vai me dar vitória. E quando você sair dessa prova, ligue para sua mãe, porque eu quero agradecer a Deus, porque você vai estar tão leve, meu filho, que você vai boiar com a maior facilidade do mundo. E o que aconteceu? No dia seguinte, meu primo foi lá. E quando ele foi fazer lá o teste, foi passar pela prova, o que aconteceu, gente? Ele flutuou como uma pena. Naquele rio, ele não teve dificuldade, ele não teve luta, ele não teve tribulação nenhuma, simplesmente ele deitou naquele rio e rapidamente o corpo dele começou a boiar, como se não tivesse com nenhum obstáculo, com nenhum peso. O que é isso, gente? O que é isso, gente? Isso é o poder da fé. É o poder da fé. É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus espera de nós. Então, para que você chegue a um nível de fé tamanha, você precisa de quê? Você precisa de quê? Ter uma vida espiritual crescida. Crescida. Porque se a minha tia tivesse uma fezinha de criança, uma fezinha de bebê, quando meu primo começasse a falar com ela, sabe o que ela ia dizer? Ai, meu Deus, misericórdia, meu filho. E aí, perdendo, tem alguma chance? E se não conseguir, o que é que acontece? Qual a punição? Porque ela não teria fé suficiente para chegar assim e dizer, vai lá, filho, vai que você já tá boiando. Entra no rio que você já boiou. Isso é fé, isso é crescimento espiritual. E é isso que Deus espera de mim e de você. De mim e de você. Deus vê que nós estamos carregados de pesos. A nossa vida nos proporciona muitos pesos, gente. A gente está num momento aí de isolamento social e muitas pessoas estão carregadas de muitos fardos. Mas a palavra que Deus tem para nós essa noite é, olha, receba da leveza de Deus. Receba da leveza de Deus. Sinta seu corpo leve, é isso que Deus quer para você, é isso que Deus quer para mim. Mas para você sentir isso, você precisa estar com a sua fé conectada com a fé em Deus. Precisamos estar com a fé crescida. Então, se a gente ficar pensando como criança, a gente vai agir como criança e a gente não vai acreditar nos milagres que podem acontecer promovidos pelo homem espiritual crescido, pela mulher espiritual crescida. Para mudar a sua vida, você deve mudar a sua forma de pensar. Então, se meu primo entrasse dizendo assim, meu Deus, eu tô muito pesado, ele não ia para lugar nenhum. Mas ele entrou no rio e disse assim, eu tô leve. Eu tô leve, como eu sou leve, como vai ser fácil para mim, como eu vou flutuar, eu já estou me vendo flutuar, vamos lá, corpo, flutua porque você pode. Então tudo começa com o quê? Com pensamento. Todo comportamento é motivado por uma crença e toda ação é estimulada por uma atitude. Olha, então você acredita, você aciona seu pensamento. Você vai e age, você aciona o seu comportamento. Então, é um conjunto, são duas ações. São duas ações. Não basta só você ter a crença, você também tem que ter atitude. Eu gosto de falar assim, digamos que eu falo assim, não, o poder da mente é gigantesco, o poder do pensamento é incrível, então eu vou chegar na frente do espelho e vou começar a ficar falando o que eu quero. Digamos que eu vou falar lá, eu quero o salário de Neymar, eu quero o salário de Neymar, eu quero o salário de Neymar. Eu vou passar o resto da minha vida dizendo isso e nada vai acontecer. Nada. Porque não é só a força do pensamento. É a força do pensamento, é a força da crença que você tem, associada com a atitude que você toma, com o comportamento que você tem. Então, se eu quero um dia ter o salário de Neymar, eu preciso avaliar o que é que eu preciso fazer para que um dia eu conquiste esse salário. Com o que é que eu preciso trabalhar, o que é que eu preciso aprender, que competência eu preciso desenvolver, o que é que eu quero para minha vida e colocar aquele plano em prática. Em prática. Então, o nosso crescimento está associado a 2 passos em conjunto. É o pensamento associado à crença
e a atitude associada ao comportamento. Deus revelou isso há milhares de anos, antes de os psicólogos terem essa compreensão, de chegar a essa verdade na linha da psicologia. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é regida pelos seus pensamentos. Então, se você não se imaginar grande, jamais você se tornará grande. Começa com seu pensamento. Quando você tenta mudar a sua vida com força de vontade, você diz assim, eu vou me esforçar. Então, se você quer, por exemplo, perder peso, aí você diz, eu vou me esforçar, eu vou comer menos, eu vou praticar atividade física, eu vou praticar exercícios. Se você quer ser mais comprometido no seu trabalho, ser mais pontual, você fala, olha, eu vou me esforçar, vou acordar mais cedo, eu vou me comprometer para nunca atrasar, eu vou me organizar mais para conseguir gerar os melhores resultados. Então, com aquilo que você se compromete, é aquilo que você vai fazer. Então, se não há um compromisso, não há resultado. Não há resultado. É preciso compromisso. Compromisso com seu crescimento. Compromisso com seu desenvolvimento. Se você não tiver compromisso, você pode até conquistar uma vez, mas mais na frente você perde essa conquista. Então, se eu não tiver compromisso, eu lembro de um amigo meu, ele queria emagrecer, ele se tornou um obeso. E aí ele chegou pra mim e falou assim, eu o conheci já magro, né? E ele falou, Zandra, eu fui obeso, eu não acreditei. Eu falei, não é possível, eu não acredito. Até que enfim que ele me mostrou a foto obeso. E aí eu falei assim, mas me conta, como foi que você conseguiu perder tanto peso assim? Ele falou, Zandra, eu tomei uma decisão. Aí eu falei, sim, você decidiu emagrecer. Ele falou, não, eu decidi nunca mais ser gordo. Eu fiquei, nossa, olha que forte. Ele falou, eu decidi nunca mais ser gordo, não era só emagrecer. Eu queria emagrecer, mas nunca mais ser gordo. Ele virou um fitness, gente, esse amigo meu. Ele tem um corpo fantástico, fenomenal. E todo dia ele pega no meu pé, menina, vai fazer atividade física, vai cuidar do seu corpo, vai. Então, assim, são as decisões, são os compromissos que a gente cria. Eu tenho um amigo que foi comigo nos Estados Unidos, quando fomos fazer uma turnê lá, e ele não falava inglês, e eu também. E aí a gente voltou e ele estudou. Ele começou a estudar inglês, estudar e falou, Zandra, eu vou voltar porque eu quero voltar lá falando inglês, e tal. E aí colocou aquela meta, pronto. Ele voltou, sabe onde ele está hoje? Ele mora nos Estados Unidos e fala inglês perfeito. E ele falou pra mim, Zandra, eu decidi nunca mais voltar para os Estados Unidos sem falar inglês. E às vezes ele liga pra mim, como é que tá o inglês? Eu falo, ainda tá ruim. Ainda não tá bom não, ainda preciso estudar. E ele fala assim, tome a decisão. Porque quando a gente toma uma decisão, quando a gente se compromete, é diferente. É diferente. E é isso que Deus espera de nós. Porque se a gente não se compromete, eu começo a estudar inglês, paro. Eu começo a fazer atividade física, paro. Eu começo a me comprometer com o trabalho, desmotivo. Mas quando a gente cria um compromisso real, verdadeiro, específico, ninguém mais para a gente. Ninguém mais segura a gente. Há uma forma melhor e mais rápido. Mude a sua forma de pensar e se comprometa com isso. A Bíblia diz, deixem que Deus os transforme em uma nova pessoa, mudando a maneira de vocês pensarem. Então Deus nos convida a mudar a nossa forma de pensar. Seu primeiro passo em direção ao seu crescimento é começar a mudar a sua forma de pensar. Toda mudança deve sempre ocorrer primeiro em sua mente. Sua forma de pensar determina a sua forma de sentir. E o que você sente influencia a sua forma de agir. Paulo disse, deve haver uma renovação espiritual de seus pensamentos e de suas atitudes. Então a gente precisa estar linkado com o plano que Deus tem para nós. E um dos planos de Deus na nossa vida é, Zandra, cresça. Cresça. Deus quer nos ver crescer. Deus quer nos ver crescer. Para ser semelhante a Cristo, você deve desenvolver a mente de Cristo. Você se arrepende sempre que muda sua maneira de pensar ao adotar a forma de Deus pensar.
Olha que coisa forte. Você assume a perspectiva e o enfoque de Cristo. Recebemos a seguinte ordem: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Jesus tinha. Isso se divide em duas partes. A primeira metade dessa alteração mental é parar de ter pensamentos imaturos, os quais são egoístas. O primeiro pensamento que nós temos e que Jesus não teve é o pensamento egoísta. É olhar só para nós, é pensar só em nós, no nosso benefício, no nosso ganho. E aí, Jesus já muda todo esse cenário, porque ele diz assim, quando ele pensa, o pensamento de Jesus nunca é voltado primeiro para si mesmo. Então, quando a gente começa a pensar semelhante a Jesus, a gente começa a perceber que agora não pensamos mais somente em nós. O primeiro sinal é esse. A Bíblia diz: deixem de pensar como crianças, com respeito ao mal, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Comecem a pensar como gente grande. Os bebês são, por natureza, egoístas. Eles só pensam em si mesmos, em suas necessidades, são incapazes de dar. Só conseguem receber. Isso é uma forma imatura de pensar. Você já tentou pegar um brinquedinho de um bebê, de uma criancinha? Ele fala o quê? Isso aqui é meu. Ninguém pega. É meu. Ele não sabe dividir ainda. Só que, infelizmente, tem muito adulto que ainda age como criança. Egoísta. Descobre algo muito bom e positivo e diz: isso aqui é meu. Não mostro a ninguém. Não faço pra ninguém. Não ajudo ninguém. Eu sou melhor agora. Só que quando você age de forma egoísta, você age muito, 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 muito distante do projeto que Deus tem pra você. Isso é uma forma imatura de pensar. Infelizmente, muitas pessoas nunca crescem além desse tipo de pensamento. Só olham primeiro para si. A Bíblia diz que o pensamento egoísta é a fonte de qualquer comportamento pecaminoso. Diz assim, os que vivem segundo o próprio ego pecaminoso só pensam nas coisas que seu ego pecaminoso deseja. Só pensa em si, só olha para si, só colhe para si. Mas quando nós temos o pensamento semelhante ao pensamento de Jesus, a gente começa a perceber que tudo que a gente faz, a gente não pensa só na gente. Em primeiro lugar, a gente pensa em Deus e nos outros. E nas pessoas. A segunda parte da mudança, quando você começa a pensar semelhante a Jesus, olha só, a segunda parte da mudança que leva a pensar como Jesus é começar a ter pensamentos maduros, os quais se concentram nos outros e não em você mesmo. Paulo concluiu que pensar nos outros é uma marca de maturidade. E aí ele diz esse versículo fantástico. Eu sou fã desse versículo da Bíblia. Ele diz assim, quando eu era menino, focava, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. E quando pensamos semelhantes a Jesus, a gente começa a pensar no outro, nos outros. A gente para de pensar só na gente, a gente para de olhar só pra gente. A gente vê um todo, a gente vê um conjunto. Para nós, é isso que Deus planeja para nós. Que pensemos uns nos outros, porque Deus gosta de quê? De relacionamento. Deus se agrada do relacionamento. Pensar nos outros é o cerne de se tornar semelhante a Cristo. E a melhor evidência de crescimento espiritual. Esse tipo de pensamento não é natural. Observe, o nosso pensamento natural é pensar primeiro na gente. Mas quando você começa a ter um pensamento contranatural, quando você começa a pensar no outro, é contranatural e é uma evidência nossa agora. Eu estou pensando semelhante a Jesus. Isso é raro, isso é árduo. Não é uma missão fácil. Não é uma missão simples. Requer esforço, requer compromisso, requer entrega.
Felizmente temos ajuda. Deus nos deu o seu Espírito. Por isso não pensamos da mesma forma que as pessoas deste mundo. A gente começa a pensar conforme os sonhos de Deus. A gente começa a pensar conforme os planos de Deus. A gente começa a mudar o nosso mindset. Qual o professor que fica feliz em dar uma aula para toda a turma dele e ver que os alunos não se desenvolvem? Nenhum. Nenhum. Não é evidência que existe ali naquela sala um grande professor, um bom professor. O bom professor é aquele que ensina e ele vê isso refletido nos seus alunos. Os seus alunos começam a gerar excelentes resultados. E aí se fala e se reconhece aquele professor como um professor inspirador. Alguém que inspira, alguém que tem potencial, alguém que compartilha. Um professor egoísta jamais vai conseguir marcar a vida de um aluno. Nunca! Porque ele não vai ensinar, ele não vai facilitar. Ele vai dificultar. Então, quando nós agimos de forma egoísta, a gente dificulta mais do que facilita. E Deus nos convida a pensarmos nos outros. Qual o ganho que as pessoas terão com a minha contribuição, com a minha participação, com a minha soma? O que é que eu posso levar? O que é que eu posso construir? Você precisa pensar na sua vida da seguinte maneira. Se você mora num prédio, numa rua, numa casa, se você de repente se mudar daí, você fará diferença nesse lugar? Você fará falta? Se você sair hoje da empresa que você trabalha, as pessoas vão sentir sua falta? Se você se desconectar da faculdade que você trabalha, as pessoas sentirão sua falta? Se a resposta for sim, significa que você faz a diferença para essas pessoas. Significa que você é importante na vida dessas pessoas. Significa que você soma na vida das pessoas. E se as pessoas não vão sentir sua falta, significa que algo precisa ser mudado. Algo precisa ser diferente. Você precisa investir nessas pessoas. Você precisa investir, entregar o que você tem de melhor. E a gente viu em capítulos anteriores que a maior prova de amor que você pode dar a qualquer pessoa é dedicar o seu tempo para elas. Tempo de qualidade, tempo de qualidade. Doe o seu tempo para as pessoas e você conseguirá fazer a diferença na vida delas. Doe o seu tempo. Doe o que você tem de melhor. Se você lê um bom livro, que tal se você compartilhar esse livro? Se você assistir um bom filme, que tal se você compartilhar esse bom filme? Se você acessar um bom curso, que tal se você compartilhar esse bom curso? Se você teve uma experiência especial com Deus, que tal se você compartilhar essa experiência especial com Deus? Tudo isso pode fazer a diferença. Tudo isso pode fazer a diferença. Eu lembro de uma experiência que eu tive. Eu estava gravando o segundo álbum, um álbum que eu tenho com músicas que Deus me deu e chama Fôlego de Vida. E aí eu gravei aquele álbum. Eu tive muita dificuldade de achar horário, porque eu trabalhava o dia inteiro, eu estudava à noite, então a gente tinha dificuldade de estar no estúdio para gravar, para ensaiar, sempre era desafiador. E aí a gente descobriu um horário que funcionava bem. A gente se encontrava 10 horas, 11 horas da noite no estúdio, ficava até 1, 2 da manhã ensaiando. E eu lembro que nós fomos ensaiar um dia e a gente saiu do estúdio mais ou menos 1h30 para 2 da manhã. E eu caminhava, olha a importância de você caminhar com pessoas que te aproximam de Deus. Pessoas que estão conectadas com Deus, pessoas que têm uma maturidade, uma fé alicerçada na rocha que é Jesus. E aí nós fomos para aquele ensaio naquele dia e minha amiga foi conosco e ela, sabe aquela mulher de oração, aquela mulher comprometida com Deus e tal, e nós passamos, ensaiamos as músicas todas e quando estávamos saindo quase 2 da manhã do estúdio, em direção ao nosso carro, vinha vindo um homem de lá. Um homem magrinho, pequenininho, sabe aquele homem assim que eu olhei pra ele, chega, eu tive pena.
Eu falei, oh meu Deus, tem misericórdia, deve morar na rua, tadinho. E ele veio, ele tava vindo em nossa direção, eu tava com minha filhinha ainda bebê, eu, minha filhinha neném e essa amiga minha. E quando a gente tava indo, observe, eu tava tão cansada, eu tava tão, sabe assim, dispersa mesmo, dispersa espiritualmente falando. E eu fui indo em direção ao carro, olhei para aquele homem e falei, ô tadinho daquele homem. Mas a minha amiga que estava do meu lado, ela falou em alto e bom som, o sangue de Jesus tem poder. E quando ela falou bem alto, o sangue de Jesus tem poder, eu na hora fiquei assim, poxa, que é isso, menina? Tô gritando desse jeito aqui. E ela começou a falar cada vez mais alto, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E eu tentava até falar assim, amiga, calma, o homem tadinho, tá vindo ali pobrezinho, pequenininho, deve estar aí passando fome, não tem nem onde morar. Mas não importava o que eu falava, porque eu estava desconectada do meu homem espiritual, da minha mulher espiritual, estava desconectada espiritualmente falando, estava cansada e simplesmente ali no natural. Mas ela estava ligada no espiritual. E ela começou a falar alto, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E íamos nós três ali na frente, os rapazes atrás, os homens atrás. E aí, aquele homem passou por nós, ele olhou para nós três. E a minha amiga encarava ele e dizia, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E aquele homem passou direto e não conseguiu triscar em nós. E aí eu peguei minha filhinha, coloquei na cadeirinha, entramos no carro, e quando nós entramos no carro, ela falou, amiga, Deus me mostrou que aquele homem vinha nos assaltar, mas o sangue de Jesus nos livrou. E eu nem acreditei, eu ainda fiquei assim, será, amiga? Aquele homem tão pequenininho, eu comecei a ligar o carro, aquele homem tão pequenininho, tão, sei lá, eu fiquei com pena. Ela, não, amiga, Deus falou comigo. Olha o nível de intimidade, olha o nível de relacionamento com Deus, olha o nível de ligação espiritual. Deus falou comigo que aquele homem ia nos assaltar. Então vamos orar agora para agradecer a Deus pelo livramento. Gente, quando nós começamos a orar, meu esposo, que estava no outro carro com os meninos que estavam com os instrumentos, ligou pra gente e falou, amor, acabamos de ser assaltados. Graças a Deus, o ladrão só levou uma nota de R$50, porque o ladrão não tem nem noção que tínhamos uma guitarra, só a guitarra valia R$10.000, só a guitarra. E aí ele foi, assaltou os meninos e levou R$50. E naquela hora, fomos os dois carros e a gente foi falando no telefone, a gente colocou em viva voz, foi falando e agradecendo a Deus. Deus, obrigada pelo teu livramento. A minha amiga só agradecia a Deus e eu, com vergonha, pedia também perdão. Enquanto ela só agradecia, eu falava, Deus, eu te agradeço, mas eu também te peço perdão. Te peço perdão porque eu estava tão egoísta. Eu estava tão pensando em mim, estava tão pensando assim, meu Deus, estou tão cansada. Já são quase 2 horas da manhã, ainda vou botar minha filha para dormir, eu tô tão cansada, ainda vou levar minha amiga em casa. Eu tava tão preocupada pensando em mim, que eu olhei pro homem e falei assim, coitado desse homem. Eu não conseguia enxergar o que estava acontecendo no reino espiritual, porque eu estava de 10 da noite até quase 2 da manhã ensaiando para entregar o melhor que eu podia para Deus. Só que eu me desconectei da minha missão espiritual, eu me conectei só com o meu corpo físico e pensei, eu tô cansada. E quantas vezes nós somos tragados porque estamos cansados e agimos como crianças. E nesse dia eu agi como uma criança, eu não pensei na circunstância, eu não pensei no todo, eu não estava ligado, eu não estava madura na minha espiritualidade. Mas naquele dia Deus falou comigo, filha, acorda, acorda. Naquele dia eu aprendi a colocar Deus à frente de todas as coisas. E quando eu saio, eu posso estar em qualquer lugar, gente, qualquer lugar, pode ser minha casa, meu trabalho, a igreja, o shopping, não importa. Qualquer lugar que eu estiver, antes de eu botar o meu pé na rua, eu falo, Espírito Santo, guarda a minha entrada e guarda a minha saída. Eu volto para casa e falo, Espírito Santo, obrigada, porque o Senhor guardou a minha entrada e a minha saída. E eu aprendi com essa experiência a importância de estar crescida espiritualmente,
de crescer espiritualmente. Chega da gente andar igual criança, porque se a minha amiga não estivesse conectada com o Espírito Santo, não sabemos o que poderia acontecer. Éramos 3 mulheres na frente. Ele poderia nos abordar, poderia nos machucar, poderia nos ferir. Mas a melhor parte disso tudo, é que Deus nos deu livramento. E vários momentos na minha vida, na sua vida, somos livrados por Deus. Todos os dias somos livrados por Deus. Todos os dias Deus está do nosso lado, nos ajudando. Mas lembre de ontem, a gente estudou ontem que o Espírito Santo, ele quer a nossa ajuda, ele trabalha com a gente. Então a gente tem que agir. E nessa situação que eu contei pra vocês, a minha amiga agiu. Ela foi lá e começou a clamar: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Ela declarou com a voz, ela declarou com fé, ela se conectou no reino do Espírito. E aquela cilada, aquela armadilha foi quebrada. E Deus espera de nós esse desenvolvimento espiritual, esse crescimento espiritual para toda vez que estivermos diante de uma luta espiritual, termos maturidade para identificar e dizer: olha, isso aí é cilada, então eu repreendo agora no nome de Jesus, eu clamo agora o sangue de Jesus, a proteção de Jesus está sobre a minha vida e vai dar tudo certo. É isso que Deus espera de nós, que nós possamos crescer. E é importante que cresçamos primeiramente na nossa vida espiritual, na nossa mente espiritual, para que possamos também crescer na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, em todas as demais áreas da nossa vida. E eu tenho certeza que o plano que Deus tem para a sua vida é grandioso. Então alimente o seu homem espiritual, a sua mulher espiritual. E eu quero que você anote aí, você que está anotando todos os dias a nossa reflexão. A reflexão do dia hoje é: nunca é muito tarde para começar a crescer. Nunca é muito tarde para começar a crescer. Você pode começar a crescer hoje. Você pode começar a crescer agora, independente da sua idade, independente do tempo que você tem, que você conhece a Deus, do seu relacionamento com Deus, da sua intimidade com Deus. Deus quer mais. Se você está aqui hoje é porque Deus quer mais. Deus quer que você cresça mais. Deus quer te levar para um novo nível e você vai viver esse novo nível. Então nunca pense que é tarde. Nunca é tarde para você começar a crescer e desenvolver os planos que Deus tem para você. Aleluias. Aleluias. O versículo para memorizar diz assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus. Isso é, qual a vontade de Deus? Olha que coisa linda. Aquilo que é bom, perfeito e agradável. Uau! Uau, que lindo! Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim vocês conhecerão a verdade, a vontade de Deus, que é aquilo que é bom, que é perfeito e agradável. Está escrito em Romanos, no capítulo 1, verso 2. E a nossa meditação, a nossa pergunta. Zandra, qual é a pergunta hoje para a gente meditar, para a gente pensar à noite, pensar durante o dia todo amanhã e trazer essa resposta que vai fluir do nosso coração? A pergunta é a seguinte: em que área preciso parar de pensar do meu jeito e começar a pensar do jeito de Deus? Olha que forte. Em que área preciso parar de pensar no meu jeito e começar a pensar do jeito de Deus? Deus quer que eu e você possamos pensar do jeito dele, porque com certeza o jeito dele é muito melhor do que o nosso. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Parabéns por estar firme nessa jornada. Dia 23 hoje, fechamos com chave de ouro. E amanhã, dia 24, eu espero te encontrar aqui, 22 horas e 2 minutos. E ó, se você não me segue ainda no YouTube, vai lá, gente, se inscreve no meu canal, tá? Me ajuda a bater uma meta, eu quero alcançar 1000 pessoas no YouTube, já tenho mais de 800, me ajuda, eu posso contar com sua ajuda, divulga isso pra mim e me ajuda a conseguir conquistar mais inscritos no meu canal do YouTube pra gente passar mais tempo junto.
Beijo no coração. A gente se vê amanhã, 22 horas e 2 minutos. Tchau, tchau.